Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Elder e servir é o caminho para a real significância, segundo Rick Warren. Olá, gente. Só lembrando vocês que Deus pode fazer coisas surpreendentes conosco quando nós simplesmente desejamos dizer-lhe sim. Olá, pessoal. Eu sou a Vivi, novamente aqui com vocês. E eu quero dizer que quanto mais confiamos em Deus, mais Ele revela o que tem para nós. Então, estamos aqui hoje no episódio de número 11, onde vamos falar hoje sobre o nosso propósito no reino de Deus. E aí eu queria começar já com a Vivi. Vivi, a gente tem nessa questão de propósito no reino de Deus, uma questão muito forte do andar com Deus. Como é que isso acontece? Como é que você explica isso pra gente? Ter propósito no reino, o livro que a gente está estudando se chama Formado com Propósito, né? Significa exatamente isso. A gente ter essa caminhada com Deus para que a gente chegue num ponto de total confiança nele. Porque a gente ouve bastante as pessoas falando, eu acredito em Deus. Né? Quando você pergunta isso, em geral, as pessoas gostam de falar, não, claro que eu acredito em Deus. Mas a pergunta que a gente quer fazer hoje é, mas você confia em Deus? Quando você fala de confiança, isso denota um outro nível de relacionamento. Já não é mais no nível de somente acreditar. Confiança implica o quê? Um relacionamento mais íntimo. Um relacionamento de quem conhece o outro. Você não confia em quem você não conhece. Então, para você confiar em Deus, você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, você precisa andar com ele. Você precisa submeter quem você é, a sua forma, a ele. Porque ele é o autor da vida. E ele quer que você cumpra o propósito que ele tem para você. E qualquer que seja esse propósito, conforme a sua forma, vai honrar a Deus. Então, qual que é o objetivo de Deus? É que você o honre com a sua vida. Então, como eu disse no começo, quanto mais confiamos nele, em Deus, mais ele se revela a nós, mais ele revela qual é esse propósito, né? Conforme a gente lê em Provérbios 3, 5 e 6, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, né? Reconheça ele nos seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas, o seu caminho, né? Então, em Provérbios fala bastante disso, de a gente confiar, de a gente buscar a Deus no sentido de conhecê-lo cada vez mais e promover essa intimidade no ponto de que o relacionamento seja de confiança e não somente de conhecimento de longe. Quando a gente parte dessa ideia de que não basta saber que Deus existe, não basta acreditar em Deus, mas é preciso a gente confiar nele, se entregar a ele, caminhar com ele e buscar viver essa vida de santidade, né? Uma vida buscando uma constante santificação e uma transformação em nossas vidas, para que cada dia nós pareçamos mais com Deus. Uma das coisas que acontece como consequência é que a gente começa a pensar, a partir desse momento que eu caminho com Deus, o que eu posso fazer para Ele? A partir do momento que eu amo o Senhor e que eu o respeito e que eu caminho com Ele, que eu vejo as coisas maravilhosas que Ele fez por mim, eu preciso oferecer algo de volta. Eu preciso dar frutos. Eu preciso fazer diferença para a vida das outras pessoas. E uma das coisas que acontece quando a gente começa a viver dessa forma é que nós começamos a sonhar. E a ideia que é importante é que a gente pode sonhar grandes coisas para o reino de Deus, mas é importante que quando nós sonhamos essas coisas para o reino de Deus, que esses sonhos sejam sonhos que Deus tem para nós. É importante, muito importante a gente lembrar, porque muitas vezes a gente conhece o Senhor e a gente fica empolgado naquela ideia de eu vou construir, assim, eu vou fazer, eu vou desenvolver. O melhor exemplo que eu lembro disso, de alguém que tinha um sonho, e que era um sonho muito grande, era o rei Davi. Ele tinha o sonho de construir
o santuário do Senhor, assim, e ele queria construir tudo de novo, ele queria se dedicar ao Senhor. E até que vem o profeta e fala para ele: olha, Davi, não, isso não é para você. Esse não é o sonho que eu reservei para você. Esse sonho vai ser para o seu filho, não para você. E acontece que assim é muito importante a gente colocar, assim, a gente caminhar junto com Deus para sonhar os sonhos dele e aquilo que ele tem reservado para gente. E o texto bíblico fala para gente. Vocês lembram lá do texto de Efésios 3:20? A Bíblia ela fala mais ou menos assim que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Essa expressão que a gente usa em português, infinitamente mais, é aquela ideia de que, olha, Deus pode fazer grandes coisas e sim, Ele pode te usar. É interessante que, assim, às vezes a gente olha para grandes igrejas hoje que atingem mais de uma cidade, e às vezes atingem até mais de um continente. Todas elas começaram com 50 membros, com 100 membros, como igrejas pequenas. E eles sonharam os sonhos de Deus, eles viveram os sonhos de Deus. E isso fez com que as igrejas crescessem debaixo da graça e da provisão de Deus. É uma coisa interessante essa ideia da gente poder sonhar e olhar para frente aquilo que Deus tem reservado para a gente e permitir a gente se permitir ser usado por Ele para construir esse sonho. Quando a gente fala assim de sonho, né, e pegando o gancho do que vocês dois disseram, né, Vivi falou de andar com Deus e você falando agora do sonho, a gente tem é uma luta, né, para nós seres humanos confiarmos em alguém. E eu entendo, olhando a Bíblia, né, que tem tantas vezes que Deus fala assim, olha, confia, 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 e você vê tanta repetição que porque Deus sabe que isso para a gente não é algo totalmente natural. E eu me lembro conversando agora com você, de Jeremias, ali 29:11, que fala, olha, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazer prosperar e de não causar dano, de dar a vocês esperança e um futuro. Então é o seguinte, olha, eu estou sonhando coisas para você, eu estou planejando coisas para você. Você pode confiar, você pode ficar tranquilo. Né? Eu imagino isso muito na voz de um pai mesmo, né? De um pai olhando para os filhos e falando assim, olha, calma, eu estou contigo, eu estou cuidando de tudo, eu não vou te desamparar, eu não vou deixar você sem resposta, eu não vou deixar você sem saber o que fazer, batendo cabeça por aí. Calma, eu estou preparando, eu estou sonhando, eu estou planejando o seu futuro. Tudo isso que a gente está falando aqui, que a Alê está falando, de sonho do reino, só é possível se Deus estiver no centro da nossa vida, se a gente estiver ligado nele, né? Como Jesus falou em João 15, que ele é a videira e nós somos os ramos, né? Se a gente permanecer nele, a gente vai dar muito fruto, a gente vai sonhar os sonhos de Deus e não os nossos próprios sonhos, né? Não de uma forma egoísta, pensando em nós mesmos, mas o sonho do reino que vai reverter em bênção para outras pessoas, para nós também, mas principalmente para outras pessoas, né? Seremos usados, como o Alê falou, Deus vai nos usar, né? Se estivermos ligados nele, confiando nele, né? Colocando ele no centro da nossa vida. E foi desta maneira, e só é dessa maneira, que a gente é capaz de descobrir a nossa forma, que é o que a gente tem feito, né? Em todos esses dias, estudado vários aspectos, né? Nossas habilidades, nossos dons, a nossa personalidade e áreas de experiência, coisa que a gente já viveu. A gente tem falado sobre isso para quê? Para chegar até a nossa forma. Quando a gente descobre isso, qual é a nossa forma, é quando a gente pode, da melhor maneira, ser usado no reino. É onde a gente encontra o nosso ponto de eficiência, que nada mais é do que uma área onde a gente pode expressar a nossa forma da melhor maneira, de um jeito com excelência, com a maior eficiência. Então é isso. Esse ponto de eficiência é quando a gente combina a nossa forma com o sonho de Deus.
Então, dessa forma, a gente vai estar no melhor cenário, a gente vai ser a pessoa certa no lugar certo, sabe? Sabe quando você está ali fazendo algo quase sem esforço nenhum? Você está sendo conduzido mesmo pelo Espírito, por Deus. Você faz aquilo com alegria, ou seja, você está no seu ponto ali de eficiência no reino. Porque você já descobriu a sua forma e você já se rendeu a Deus, como a gente já estudou aqui, você já se submeteu à vontade dele, você já o colocou no centro da sua vida. Então a coisa vai fluir de uma forma natural. Mas isso também não quer dizer que não haverá progresso, que você já chegou nesse ponto de eficiência e agora você vai fazer isso até o fim da sua vida. Não, Deus é muito dinâmico, Deus é criativo o suficiente para ir te conduzindo, mesmo dentro da sua forma, mesmo depois que você chega no seu ponto de eficiência, que é onde você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Deus é suficientemente criativo para te trazer coisas novas, ainda dentro da sua forma, para você fazer, para você desenvolver com a mesma desenvoltura, com o mesmo domínio do Espírito. Gosto de dizer que no serviço do reino não há monotonia. Deus é criativo e sempre traz situações novas, pessoas novas, para você trabalhar com elas, para você ser usado e abençoar vidas. Gente, pensando em exemplos práticos sobre isso, assim, é uma ideia assim, essa ideia de ponto de excelência, de ponto em que a minha habilidade está assim, tá no nível máximo daquilo que eu posso dar para Deus. É interessante que você fala o seguinte, por exemplo, a pessoa tem o dom de ensinar, mas ensinar para quem? E é uma coisa que a gente para pensar, que você pode ensinar, mas você vai ter níveis diferentes de eficiência para diferentes grupos etários. Então, de repente, pode ser que o seu dom seja para a educação infantil, seja para trabalhar na EBD infantil. Pode ser que seja exatamente o contrário, para trabalhar com idosos. Você tem dom de pastoreio, mas você não tem dom de pastoreio para grandes grupos, você pode ter um dom de pastoreio para PG. O que é importante é você ajudar, quando você conhece bem a sua forma, quando você caminha com Deus, quando você sabe os sonhos que Deus tem para você, qual o propósito de Deus para sua vida, você buscar desenvolver o seu trabalho dentro dessa área de nicho, para você poder trabalhar da melhor forma possível. E o que é interessante é que, às vezes, você pode se cansar um pouco, mas isso não é pesado para você. Não é enfadonho, não é uma coisa chata, não é aquela hora que você fala, mais uma vez eu vou ter que fazer isso. Não, você faz isso com prazer e com alegria, porque você sabe que é aquilo que você pode dar de melhor, com o maior carinho para o Senhor. Quando a gente fala muito sobre buscar, sobre entender, sobre ouvir, sobre olhar os sinais, né? Se a gente olhar toda essa parte de forma que a gente vem estudando aqui no podcast, né? De você olhar para suas experiências do passado e aquilo que você gosta e tal, pode dar uma impressão errada de que a gente tem que fazer tudo isso sozinho, né? De que eu tenho que olhar para minhas experiências sozinho, eu tenho que olhar para o que eu gosto sozinho, eu tenho que olhar para aquilo que eu faço sozinho, eu tenho que olhar para meus talentos sozinho. E é exatamente o contrário. Né? Eu gosto muito, um dos meus livros preferidos na Bíblia é Provérbios. E em Provérbios você tem um vasto material sobre procurar conselhos. Né? Eu vou citar aqui só Provérbios 19 e 20, que fala, olha, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. E é exatamente sobre isso, buscar sabedoria com o corpo. Né? Nós somos um corpo, nós não estamos sozinhos, nós não somos seres solitários, e Deus, em sua própria concepção, ele convive em corpo, né? Ele tem ali um convívio em família, né? Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então já é um exemplo para a gente de você falar o seguinte, olha, não faça sozinho. É lógico, você não vai compartilhar e buscar conselhos com qualquer um. E quando eu falo qualquer um, obviamente eu estou excluindo para você não buscar conselhos com aquelas pessoas que você não deveria, obviamente, buscar. Mas eu falo também que você não vai, né, de repente abrir o seu coração e pedir, né, aquelas opiniões mais profundas para pessoas que você não tem realmente um convívio muito mais íntimo, né, dentro do corpo de Deus. Mas se você tem sim aquela uma, duas, três pessoas talvez
que você anda junto, que você caminha, pode ser alguém do seu PG, pode ser um discipulador, pode ser o próprio pastor, né, se você tem um contato maior, mas sim, buscar conselhos. Então, assim, olha, pessoa que me ajuda, né, seja lá quem for. Poxa, eu penso que o meu dom é esse. Olha, eu penso que o meu talento é esse. Ou eu já sei que o meu talento é esse, e aí, como a Ale falou, eu acho que, poxa, pode ser que o meu talento seja mais específico para isso do que para aquilo. O que você acha? Né? Você que me olha de fora, o que você vê? Porque a gente realmente não precisa e a gente não deveria, na verdade, estar buscando e estar fazendo tudo isso sozinho, porque é um peso, né? E sendo nós aqui corpo, se você se pegar só eu, a Leia, a Vivi aqui, já são 3 pessoas discutindo um assunto e conversando sobre um mesmo assunto de pontos de vista totalmente diferentes e que se complementam e que se ajudam e que vão construindo em cima daquilo que o outro vem construindo de forma anterior, né, que vem construindo anteriormente. Então é bem importante a gente ter essa consciência da gente sim buscar sabedoria, buscar ajuda, buscar conselho nos nossos irmãos, nos nossos amigos em Cristo. Olha, Helder, quando você citou o livro de Provérbios, quero te dizer que eu também amo Provérbios, gosto muito desse livro. E eu até brinco com as pessoas quando eu indico assim para ler a Bíblia, que ele tem 31 capítulos, né? Dá um por dia para você ler ali, e tem muita riqueza ali da palavra. E tem esse ponto central mesmo, de buscar sabedoria, né? Provérbios 4 fala, procure obter sabedoria. E o livro todo ali fala de buscar como se fosse ouro, né? Como se fosse algo muito, muito precioso, né? E por que tudo isso, né? Porque ali no próprio livro também fala que o nosso coração é enganoso. Muitas vezes podemos nos enganar por questões do passado, como a gente já falou no outro podcast, né? Aquelas experiências não muito boas, experiências negativas do passado, ou mesmo até as boas, podem nos influenciar nessa questão do nosso propósito e a gente acabar indo por um caminho que é nosso, não é o de Deus. Por isso essa importância mesmo de buscar a sabedoria e você fazer essa prova, né, do caminho que você está trilhando. Eu percebo que quando você faz essa prova, em geral, as pessoas vão confirmar. Né? Se você já está buscando, já está fazendo cumprindo esses passos aí que a gente tem falado, colocado Deus no centro, né? Confiando nele, vivendo, se submetendo à vontade dele, quando você faz essa verificação com alguém que você conhece, com alguém que você conhece mais intimamente, né? Alguém que você confia, essa pessoa ou este grupo vai acabar confirmando, porque vai ver em você já características na sua forma que confirmam esse caminho que você está trilhando. Uma coisa que é importante, quando você procura essas pessoas, tem que ser pessoas que têm uma vida de santidade e que tenham o propósito do Senhor e a coragem de te falar aquilo que você precisa ouvir de Deus. A gente tem, às vezes, o receio de falar por medo de ouvir daquilo que a gente vai ouvir. E é importante a gente lembrar que quando a gente procura a pessoa certa, a pessoa adequada, uma pessoa de Deus para falar com a gente, aquilo que vier a ser falado não é para te detonar, não é para te desanimar, mas sim para te orientar a fazer mais e melhor para o Senhor. E pegando essas ideias, e beleza, eu sei qual é a minha forma, eu sei que eu caminho com Deus, eu tenho o sonho que Ele me deu e eu quero trabalhar da melhor forma para Ele, e eu procuro amigos e pessoas que me cercam, que possam me orientar nesse sentido, mas quando que eu vou começar? Porque tem alguns sonhos que Deus coloca pra gente que são muito grandes. Tem sonhos que são menores, e não são, eu não vou dizer que eles são piores ou menos importantes, isso que eu quero dizer. Eles não são sonhos menos importantes, mas tem sonhos que são de mais fácil realização. Agora tem sonhos que são muito, muito grandes. E o que eu sugiro, o que o livro sugere para você, meu querido, é aquela ideia de eu preciso testar, eu preciso ver qual a melhor forma que eu vou ser mais eficiente para poder
transformar esse sonho do reino em realidade. Assim, qual vai ser a melhor forma que eu vou desenvolver o trabalho, qual vai ser a melhor forma que eu vou desenvolver esse ministério para o reino de Deus. Então, aí você pode pensar, eu trabalho com música, então o grupo de louvor da tua igreja, assim, qual vai ser a melhor formação desse grupo de louvor? Qual vai ser as músicas que a gente vai escolher de repertório? Qual vai ser a melhor forma de trabalhar? Eu quero trabalhar com evangelismo. Qual é a forma que mais tem a nossa cara, a cara da nossa comunidade para falar sobre fazer evangelismo? E como eu posso fazer isso de forma eficiente? E a partir do momento que você começa a colocar em prática, em pequenos passos, esse sonho de Deus, você começa a testar e ver aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar errado, e pegando os feedbacks e pegando assim, essas ideias, você poder construir para Deus aquilo que Ele planejou para a sua vida. Então, pense, planeje, mas não fique só nisso, meu irmão. Movimente-se e efetivamente teste aquilo que você pensou para Deus e veja que dá certo, porque você vai achar, eu tenho absoluta certeza, a melhor forma de transformar aquele sonho de Deus para você em realidade. Eu acho que a grande chave desse ponto, né, Ale, é realmente tomar ação, né? Se a gente só planejar, pensar, né, ficar olhando e analisando, não sei o quê, e nunca tomar nenhuma ação que seja, realmente a gente não sai do lugar, né? A gente provavelmente nunca vai descobrir o que Deus quer pra gente se a gente não tomar alguma ação, né, com aquilo que a gente tem. Exatamente, eu não tenho como ficar teorizando para sempre. Porque Deus deu para mim um sonho, mas é para que esse sonho se transforme em realidade. Não é para que ele viva lá no céu, junto com Deus, esperando para que um dia ele aconteça assim, magicamente. Não, Deus quer que eu coloque a mão na massa, que eu trabalhe, que eu sue pelo reino, para que as coisas sejam construídas. Recentemente, a gente teve o culto de aniversário da nossa igreja. E a gente teve a oportunidade de ver pessoas que, em fotos e por testemunhos, pessoas que se dedicaram para o desenvolvimento do evangelho lá na Vila Euro, para o nascimento da igreja, para o crescimento da igreja, para ela ser o que ela é hoje. Essas pessoas, elas receberam o sonho de Deus, e a partir dessa ideia de ter o sonho de Deus, elas começaram a pôr as mãos na obra para transformar o sonho que Deus tinha em realidade. E nós louvamos a Deus pela vida delas. Legal, gente. Muito bom. Eu acho que realmente as lições finais aqui desse nosso episódio, né, falando sobre propósito no reino, é de fato a gente caminha com Deus, você entende o sonho de Deus para você, você entende onde você funciona melhor no reino, você busca conselhos, né, com aquelas pessoas que são mais próximas de você, e aí você toma ação, né, baseado em tudo isso você toma ação, que é o que realmente vai te levar a você cumprir o seu propósito no reino de Deus. Pessoal, vocês têm oportunidade aqui, desde o começo, se vocês acompanharam os episódios anteriores do podcast, de ouvir e pensar sobre essa ideia de ser formado com um propósito específico para Deus. Se você já conseguiu descobrir qual a sua forma, para aquilo que você foi destinado para Deus, eu queria te convidar à ação. Eu queria te convidar a sair da inércia e a movimentar com seus dons, talentos, com o seu tempo, com a sua paixão, com a sua dedicação para o crescimento do reino de Deus. Eu não sei o que Deus tem reservado para você, eu sei o que Ele tem para mim, mas assim, eu tenho absoluta certeza que se cada um contribuir um pouquinho para esse desenvolvimento do reino, ele vai ficar cada vez maior, cada vez melhor, cada vez mais rico e cada vez mais vivo. Eu só queria complementar exatamente isso daí, para a gente não ficar esperando a oportunidade perfeita. Tempo é hoje, né? É hoje que Deus quer te usar. Então, se você tem uma dúvida, Deus quer me usar nesse evento ou não, nesse propósito ou não, se você está em dúvida, vá que Deus, você vai encontrar Deus lá. Você vai encontrar Deus lá no meio daquela ação, no meio daquele grupo que está trabalhando.
Deus vai falar contigo ali, se você ainda tiver alguma dúvida. Então, assim, a palavra que eu quero deixar, afinal, é essa mesma do Alê. Não espere a oportunidade perfeita, vá na direção da compaixão, da empatia. As pessoas serão abençoadas com a sua presença ali, então vá que ali Deus vai confirmar e vai falar no seu coração. Obrigado, Alê, obrigado, Vivi, e obrigado especialmente você que está ouvindo a gente. Não esquece de, se é a primeira vez que você ouve esse episódio, algum episódio do EB-Drops, não esquece de você procurar os episódios anteriores, a gente está numa sequência aqui, e também de se registrar aí na sua plataforma de podcast favorita, assim você vai ver os próximos episódios. Beleza? Então, até semana que vem no nosso EB-Drops de número 12. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.